Olá, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Cristiana e hoje eu vim aqui falar mais um pouco sobre transferência de calor. Então, eu estou entrando no capítulo 2 do Micropera, que lida com a introdução à condução. Então, a gente viu nos vídeos anteriores que são 3 modos de transferência de calor: a condução, a convecção e a radiação. Das 3, a condução é a mais simples, tá? Então, o livro começa por esse modo. Então, a equação de taxa que rege a condução é a lei de Fourier. E essa lei é uma lei fenomenológica. O que isso significa? Que ela foi obtida a partir de observações experimentais. Então, se a gente pegar, por exemplo, uma superfície, tá, de espessura L, de área A, que são essas áreas coloridas, e for imposta, né, a essa superfície uma diferença de temperatura, então, no caso aqui eu coloquei a da esquerda, a superfície da esquerda toda com uma temperatura mais alta e a superfície da direita toda com uma superfície mais baixa. E eu quiser determinar qual que é a taxa de calor, tá? Então, lembrando que a taxa de calor dada em watts, essa taxa de calor vai depender de quê? Da diferença de temperatura. O que seria a diferença de temperatura? A diferença entre a temperatura da superfície do lado esquerdo com a temperatura da superfície no lado direito. Lembrando que o que faz surgir, né, a transferência de calor é a imposição de uma variação de temperatura. A área A, onde a área é sempre a área perpendicular à direção da transferência de calor, a espessura L e o material da superfície. Então, o que foi observado? Que quanto a diferença de temperatura, quando ela fosse dobrada, a taxa de calor também seria multiplicada por 2. Quando a área de troca de calor fosse dobrada, a taxa de transferência de calor também seria dobrada. E quando a espessura, né, fosse dobrada, a taxa de transferência de calor seria reduzida à metade. Então, isso foi observado. O que mais que eles viram? Que dependeria do material dessa superfície. Então, por exemplo, se eu colocasse uma parede de metal ou uma parede de madeira, a taxa de transferência de calor seria diferente. Tá? Então, esse K aqui é uma propriedade que caracteriza o material, é chamada condutividade térmica. Então, a condutividade térmica representa a capacidade do corpo de conduzir calor. E surgiu também esse sinal negativo, porque o que foi observado? Que a taxa de transferência de calor ela ocorre no sentido do gradiente decrescente. Então, se a temperatura aqui na superfície esquerda é maior do que a temperatura na superfície direita, e eu coloco meu eixo X para a direita, o que acontece? Quando a temperatura está caindo daqui para cá, então eu tenho meu dt dx, o dt é negativo e o dx é positivo, que vai me dar um dt dx negativo. Como a taxa está vindo no sentido do x positivo, a taxa é positiva. E como meu gradiente de temperatura é negativo, tem que ter o sinal de menos do lado de cá para ter essa taxa de transferência de calor positiva. Bom, então esse K representa a capacidade do corpo de conduzir calor, é chamada condutividade térmica. Quando a gente apresenta uma propriedade nova, é importante a gente definir qual que é a unidade dela, tá? Então, no sistema internacional, seria o watt dividido por metro vezes Kelvin. E a gente tem os corpos, os materiais, né, condutores e os materiais isolantes. Então, o material condutor é aquele que tem alta condutividade térmica, ou seja, uma boa capacidade de conduzir calor. Os materiais isolantes são aqueles materiais que têm baixa condutividade térmica, ou seja, não são bons em conduzir calor. Então, por exemplo, aqui, né, tem um fio elétrico, eu preciso que o calor e, no caso também, a eletricidade, porque normalmente são juntos, né, ele seja bom condutor para fazer passar essa corrente aí. Mas isso aqui vai dissipar uma quantidade de calor e eu não posso perder esse calor para o ambiente, então ele tem que ser envolvido por um material isolante. Então, o exemplo que está
mais voltado à eletricidade, mas em geral os materiais que são bons condutores de eletricidade também são bons condutores de calor e vice-versa. O livro apresenta a condutividade térmica para diferentes materiais nas tabelas, tá? Então ele tem muitas tabelas, eu coloquei poucos exemplos aqui, mas a tabela A1, por exemplo, apresenta aqui para materiais metálicos, sólidos metálicos, diversos materiais, e tem aqui a condutividade térmica a 300 Kelvin, tá? E no caso, tem também a condutividade em função da temperatura, porque vocês vão ver que como o problema, né, ele acontece de transferência de calor normalmente está associado a uma diferença de temperatura, então em um determinado ponto eu vou ter uma temperatura e em outro ponto eu vou ter outra. Então, às vezes, a gente vai precisar trabalhar com condutividade na temperatura média. Então, por isso tem aqui uma faixa de temperaturas o valor dessa condutividade. Aqui eu coloquei outra tabela, tá? No caso de materiais de construção. Então, aqui tem a 300 Kelvin o valor da condutividade. Aí, nesse caso, como são materiais de construção, a gente não encontra grandes diferenças de temperatura. Então, trabalhar com as propriedades a 300 Kelvin é razoável. Bom, então, voltando, né, a lei que rege a condução, a equação de taxa, é a lei de Fourier. Tá? Então, a gente viu que ela é uma lei fenomenológica e ela é dada por aquela expressão. Mas é importante a gente lembrar sempre que a taxa de calor é uma grandeza direcional, tá? Então, vetor. Então, se eu tiver, por exemplo, aqui, né, coloquei uma superfície, então essa superfície de cima, que é uma temperatura alta, e a superfície de baixo é uma temperatura baixa. Então, o calor vai ser transferido nessa direção e nesse sentido, tá? Então, se eu tenho uma diferença de temperatura na direção Y, eu vou ter uma taxa de calor na direção Y. Se eu tenho aqui uma diferença de temperatura na direção X, eu vou ter uma taxa de calor na direção X. Mas se eu tiver ao mesmo tempo as duas coisas, eu tenho aqui a superfície esquerda e a superior a uma temperatura mais alta e a superfície direita e a inferior a uma temperatura mais baixa, eu vou ter uma transferência de calor nessa direção e nesse sentido. E aí, a gente trabalha com a equação de taxa em cada uma das direções. Tá? Então, aqui eu coloquei em relação ao fluxo de calor, mas para achar a taxa é só multiplicar pela área. E como é uma área diferente em cada uma das direções, colocar na forma de fluxo fica melhor. Tá? Então, se eu trabalhar no sistema de coordenadas cartesianas, o que é o sistema de coordenadas cartesianas? X, Y, Z. Tá? Então, o meu volume de controle, ele seria retangular. Tá? Então, o sistema de coordenadas cartesianas, ele é o mais fácil de todos, né? Então, basta que ele obedeça a regra da mão direita. De x a y vai para z. Então, eu posso trocar aqui x, y e z da maneira que eu quiser. Então, eu tenho uma transferência de calor na direção x, uma na direção y e uma na direção z. Então, meu fluxo de calor na direção x, fluxo de calor na direção y e o fluxo de calor na direção z. Lembrando que para cada um deles, eu vou ter que o fluxo é menos k dt de x, em x, né, y em y e z em z. Então, é o gradiente na direção que eu estou trabalhando. Quando eu trabalho com o sistema de coordenadas cilíndricas, o meu volume de controle está aqui, ó, eu pego um tubo, então eu pego um volume de controle infinitesimal. Então, eu tenho as coordenadas R, φ e z. Tá? Então, o livro coloca aí x, y e z como referência, né, mas para indicar que a coordenada radial, ou seja, do centro para a parede, é R, a coordenada angular ele chamou de φ, e a coordenada axial é o z. Tá? Então, esse seria o meu elemento. Então, eu tenho uma transferência de calor na direção radial, R, angular, φ, e axial, z. Tá? Então, cada uma na direção. Lembrando que o fluxo na direção φ é angular, ele tem que ter esse R multiplicado aqui, né? No caso, 1 sobre R, né? E por último, o sistema de coordenadas esféricas, tá? Então, eu tenho dois ângulos, eu tenho esse ângulo daqui para cá e esse ângulo daqui para cá. Então, φ, θ e R, que é a coordenada radial. Então, esse seria o meu volume de controle infinitesimal. Eu teria transferência aqui na direção radial, em uma direção angular e em outra direção angular. E aí, cada um dos fluxos pode ser determinado por essa expressão.
Bom, nós temos aí as propriedades térmicas. O que são as propriedades térmicas? São as propriedades importantes para as substâncias, no caso da transferência de calor. Tá? Então, eles são divididos em propriedades de transporte e propriedades termodinâmicas. As principais propriedades de transporte são a condutividade térmica, que a gente já falou, e a viscosidade cinemática. Tá? A viscosidade cinemática, ela é a razão entre a viscosidade absoluta, μ, e a massa específica, a densidade. Ela é muito usada na mecânica dos fluidos, mas a gente fala, ela tem uma analogia com a difusividade térmica que eu vou falar daqui a pouco. As propriedades termodinâmicas principais que o livro apresenta são a massa específica. Tá? A massa específica é a razão entre a massa de uma substância e o volume que ela ocupa. E o calor específico, no caso é o calor específico a pressão constante. Tá? Ele é explicado lá na parte de termodinâmica também. Então, a gente considera que aqui em transferência de calor, vocês já têm uma bagagem, vocês já saibam o que são essas três propriedades aqui, ó. A viscosidade, a massa específica e o calor específico. Uma outra propriedade que a gente tem é a combinação da... Para que ele travou aqui, não quer pegar. Isso, a combinação do ρ e do Cp, que a gente chama de capacidade calorífica. Então, a capacidade calorífica representa a capacidade de um corpo de armazenar calor. A gente tem também a difusividade térmica. A difusividade térmica, ela tem um papel muito importante na transferência de calor. Então, a equação para ela é essa daqui, K sobre ρCp. Então, ela representa a razão entre a capacidade do corpo de conduzir calor e a capacidade do corpo de armazenar calor. Então, em outras palavras, ela representa a capacidade do corpo de responder rapidamente às condições térmicas impostas. Materiais com alta difusividade térmica respondem rapidamente a uma imposição de uma condição térmica. E com baixa difusividade térmica demora um pouco mais. Então, um exemplo seria na praia. Tá? Então, a gente tem a água do mar e a areia. O que a gente observa é que a areia ela tem alta difusividade térmica. Por quê? Porque quando o sol começa a bater, a areia rapidinho já está quente. Se o sol esfria, a areia esfria rapidamente também. Então, de noite, você põe o pé na areia, ela está bem fria. A água do mar, ela tem baixa difusividade térmica. Então, por exemplo, ela tem uma temperatura mais ou menos constante. Então, se o sol bate, ela vai demorar um pouco para aumentar a sua temperatura. Então, quando a gente vai à praia à noite, de vez em quando a água ainda está quentinha. Por quê? Porque ainda vai demorar um tempo para ela perder toda essa energia. E a difusividade térmica tem uma relação forte também com a viscosidade cinemática. Eu fiz um vídeo explicando essa relação, vou colocar o link dele na descrição desse vídeo, mas em poucas palavras aqui, o que ele representa? A difusividade térmica ela vai ser responsável por indicar em uma camada limite, tá, a facilidade com que a condição térmica da parede, né, a temperatura da parede, consegue se propagar dentro de um escoamento. E a viscosidade cinemática, ela vai representar a capacidade do atrito de penetrar dentro de uma camada limite. Então, elas vão ditar a espessura da camada limite térmica, no caso da difusividade térmica, e da camada limite fluidodinâmica, no caso da viscosidade cinemática. Bom, era isso então por agora. Até mais, obrigada.